Quinta-feira, hein? Tem Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão, jogo no Maracanã, líder contra vice-líder. Flamengo pode abrir 7 pontos de vantagem na liderança se ganhar. Vai ser um jogão. Deixa eu falar com o Fábio Jupa. Ô, Jupa, rolou parabéns hoje aí no Flamengo, cara? Parabéns, 1 ano de Felipe Luiz no comando. Boa tarde para você, Escobar, boa tarde para todo mundo. O Flamengo se reapresentou hoje um pouquinho mais cedo aqui no Ninho do Urubu, né? Depois da folga, após a vitória sobre o Corinthians. Hoje foi um dia de reavaliações físicas e início da preparação para o jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. Com exceção do volante Pulgar, que está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, está todo mundo à disposição para o jogo de quinta. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, ele volta ali lista de relacionados. Agora há pouco, Escobar, Felipe Luiz foi homenageado pelo clube e recebeu uma plaquinha por ter completado 1 ano no comando do Flamengo, né? Depois do Jorge Jesus, que passou por aqui entre 2019 e 2020, ele foi o primeiro treinador a passar esse período no comando. E depois um pouco antes do Felipe Luiz, teve entrevista do meia Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians e se colocou aí na briga por uma vaga no lado direito do ataque com o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo. O Carrascal, ele disse que está muito feliz com o momento que ele está vivendo no Flamengo, está bem adaptado. Disse também que ele pode jogar em qualquer posição que o Felipe Luiz quiser e fez um afago ao Arrascaeta. Disse que foi muito bom jogar com o Arrascaeta, que ele tem muita qualidade. Ele que chegou, né, para ser o substituto do Arrascaeta. Volto com você, Escobar. Ele pode também ser o substituto. Joga mesmo, hein? Carrascal entrou muito bem. Vamos voltar para o Flamengo, porque o Pedro Henrique Torre está por lá, hein, Pedro? Com 1 ano de Felipe Luiz aí no Rubro Negro, aí no Ninho do Urubu. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço novamente para você, um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí. A gente segue aqui no Ninho do Urubu na expectativa de que possa aparecer aqui o Carrascal a qualquer momento. Inclusive, era Emerson Royal, como eu disse na primeira participação, e houve uma mudança, agora vai ser Carrascal. Foi um grande destaque do jogo do último domingo, a virada do Flamengo em Itaquera. E depois teremos uma homenagem ao Felipe Luiz, 74% de aproveitamento em 1 ano de trabalho, 3 títulos, liderança do Campeonato Brasileiro, classificado para as semifinais da Libertadores. Então tem boas histórias para contar o Felipe Luiz e muito a fazer também. A gente vai acompanhar tudinho e a gente traz daqui a pouco no Sport Center. Bruno. Bom, valeu, Pedro. Você volta então logo mais. A gente está vendo toda a movimentação aí também para essa entrevista coletiva. 1 ano de Felipe Luiz no Flamengo, claro, só contando o time principal. Nossa, 70 jogos já. Só 7 derrotas. Impressionante. Aproveitamento de quase 75%. Olha a média de gols sofridos, gente. 0 pontos. Esse foi o número que... Bom, tem tanta coisa que chama atenção aí. Claro que assim, o mais impactante são 3 títulos. E assim, mais impactante que tudo isso é o fato de ser o primeiro trabalho do Felipe Luiz como profissional. É isso. Hein, Jailson? Primeiro ano, né, que a gente está falando, mas é o primeiro trabalho, no futebol profissional. Ele teve uma rápida passagem, né, pelo Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo. Acabou ali também conquistando o título mundial, né, do Sub-20, mas ele não tinha conquistado a Libertadores, né, da categoria. Foi herança ali dele, né, e ele acabou conseguindo a conquista do Mundial Sub-20 também. Mas assim, a gente está falando de um primeiro ano do cara como treinador de uma equipe profissional. Ele já pega o Flamengo e ele falou desde o início, né, que ele tinha o melhor elenco e que ele tinha a obrigação de brigar por títulos. E aí eu lembro também daquela semifinal contra o Corinthians, né? A expulsão da Copa do Brasil, a expulsão ali do Bruno Henrique, onde como ele faz mexe rapidamente na equipe, faz uma linha de 5 com o Fabrício Bruno. Porque ele tirou um outro atacante. Ele tira o Gabigol. Tirou o Gabigol. Ele tirou o Gabigol, aí deixou o Gerson puxando com o Wesley, né, pelo lado direito, e fez uma linha de 5 e conseguiu ali neutralizar o Corinthians. Então ali, logo no início, a gente já vê ali os primeiros sinais de como o Felipe Luiz, ele, além de ter mais ou menos o elenco, como o entendimento dele tático, né? E aí, enfim, aí veio o título da própria Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, título da Supercopa em cima do Botafogo. O Botafogo também foi aquele momento em que o Botafogo, mas não interessa, né? Não interessa. Era um confronto de rivalidade, ele ganhou bem. Aí a gente está falando de título carioca em cima do Fluminense, a gente também está falando do time, né, que
está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Libertadores. Então, assim, a gente... E é um cara que se porta muito bem nas coletivas, né? Sempre até o momento, né? Faz questão ali de explicar as mudanças, o que ele vê, admite quando erra. Tem tentado ali tirar o melhor do Pedro também, né? A gente tem que falar. Esse foi um momento bem... Momento turbulento. Não foi? Pode falar, já fala um momento de turbulência desse ano. Não foi só, ele tomou decisões difíceis. Exato, exatamente. E assim, num cenário muito complicado, porque uma coisa é você assumir o clube no qual você foi ídolo como jogador, com jogadores que atuaram com você. Você virar a chavinha desse cenário, eu acho que é um desafio ainda maior. Porque você tem que saber separar as coisas. E, cara, teve a saída do Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Então, você teve que conduzir todo esse cenário, teve a situação com o Pedro. Então, assim, todo jogo de cintura, toda a desenvoltura que ele teve para essa função, acho que só enaltece ainda mais que a gente está falando de um técnico. Perdeu 7 jogos de 69, aproveitamento absurdo. Quase 75%, com 3 títulos conquistados, com possibilidade ainda de mais 2. E com todo esse cenário... E apresentando futebol gostoso de acompanhar. É um time que joga bem, que é equilibrado, defensivamente muito sólido. Então, assim, e com tudo esse aspecto também, mais do que a postura dele, é legal ver as coletivas do Felipe Luiz, sabe? Tem sempre muito conteúdo, sempre muito respeitoso. Isso. Acho que é uma troca muito enriquecedora. Não foge, né? Não foge tanto pra gente da imprensa como pra quem gosta de futebol. Então, você ouvir, você aprende toda vez. Exato. Então, assim, você vai falar o que deu errado? Caiu pro Atlético Mineiro nos pênaltis na Copa do Brasil. Assim, entre os prós e contras, eu acho que, assim, o saldo é absurdamente positivo desse primeiro ano. Talvez, esportivamente, o pior momento tenha sido um risco na Libertadores, né? Sim. Assim, Sim. Ali foi um risco. Mas, assim, aí o time passou por isso e já está na semifinal da competição. Sim, eu sempre falo, né, o jogo do Central Córdoba. Ali também foi um aprendizado. Com certeza. Que a partir daquele também momento, não é uma decisão exclusiva não só dele, exatamente, porque o senhor Boto também, né, a partir daquele momento, ele nunca mais falou em prioridade brasileiro e a Libertadores de segundo plano. Foi depois. Derrota pro Central Córdoba, no Maracanã lotado, a torcida pé da vida, xingando todo mundo. Rapidamente eles viraram a chave, não. Os 2 títulos serão a prioridade da equipe aí até o final da temporada e a gente vai vendo, né, à medida que o ano for passando, vai dosando ali, mas nunca mais teve essa questão de poupar 8, 9 de uma vez. Outra coisa, ele perdeu Fabrício Bruno, lá no início, Gerson, Wesley. Perdeu o Gerson. E perdeu, por contusão, mas perdeu o Eric também. Mas o Wesley era um cara que foi talvez um dos mais importantes nesse título da Copa do Brasil que o Flamengo conquistou no passado. Ele foi montando, né, com a janela de transferência, ele também foi montando. Porque o Wesley, por exemplo, ele mesmo já tinha falado. Se o Wesley continuar aqui com a gente, ele escolhe o time que ele vai no meio do ano. Então ele já tinha mais ou menos... Tanto que você, se for parar para ver, a inteligência dele, ele foi ganhando Varela, né? À medida do ano. O ano foi passando, ele já entendendo que o Wesley sairia, ele já foi ali. Varela, preciso que você ataque um pouco mais, que o Varela era um cara mais, com o Tite, visto como um cara mais defensivo. O Varela foi chegando um pouco mais ao ataque. Varela jogou de volante, Varela jogou de lateral esquerdo. Chegou um determinado momento que era o Coringa, era o Varela, e não o Gerson, né? Varela jogando em todas as posições ali possíveis. Então, assim, o Felipe Luiz, ele também, essa cancha ali, né, ele traz o Rodrigo Caio, que ele falou que precisava de um cara com mais vivência. Quer ver outras que, nossa, hoje a gente tá, hein, precisava cortar isso aqui e mandar pro Felipe Luiz, porque é só elogio. Mas outras que vão na conta dele, o Saul e o Samuel Lino. Jorginho também? O Jorginho foi bater lá no Palmeiras. O Palmeiras, né, não quis, não entendeu, enfim, não avançou lá. Então, mas você vê que o Felipe Luiz bancou o Saul, bancou o Samuel Lino. Porque, mas o Flamengo... É tudo Felipe Luiz, isso, não é? O Flamengo tem o poderio financeiro, é verdade, mas assim, nenhuma contratação é garantia de sucesso. Não. E você conseguir arranjar para potencializar todos esses jogadores é muito mérito dele. E acho que, para mim, um argumento de tudo que a gente está falando, acho que um argumento que também pesa, é mostrar que técnico brasileiro, comandando no Brasil, recebe proposta de um clube da Europa. Não é comum. Ele recusou em um ano a do Fenerbahçe.
Então, assim, não é... Tudo bem, ele é um cara conhecido como jogador lá, mas não é comum dos técnicos brasileiros serem procurados pelo mercado europeu, ainda que não seja um centro principal, mas nessa temporada tem investido bastante, né, o futebol turco. Então, acho que isso também mostra o quanto que ele está impactando, não só aqui dentro, mas lá fora também está se olhando esse trabalho dele. Vale lembrar o Mundial também, né? O Mundial serviu como vitrine para os clubes brasileiros, mas eu lembro, eu até falava com o Bruno na época, em relação ao Mundial, pela forma diferente dos times daqui de jogarem dos times europeus, né? E assim, a questão que eu lembro que chamou muita atenção, né? De alguns, enfim, analistas, jornalistas, enfim, que eu sigo lá do futebol europeu, eles analisando a forma de associação do time do Flamengo. Que eles falavam, né, que o time europeu, ele basicamente, ele vai agrupando os jogadores de um lado para tentar uma diagonal longa, o ponta esquerda que vai estar no 1 contra 1 contra o lateral direito. E ali o que chamava atenção no time do Flamengo para esses jornalistas europeus era que eles simplesmente... Ele começava o jogo de associação pelo lado direito e ele terminava pelo lado direito, com todo mundo ali se agrupando. Aquele jogo, por exemplo, Flamengo e Chelsea, que o Plata e o Wallace tá todo mundo de um lado do lado direito, né? E a jogada termina no lado direito. Então, assim, como isso também chamava atenção. E a forma também que o Flamengo mudou, né, de jogar do Tite para o Filipe Luís. Então, esse é um ponto, porque assim, ele substitui o Tite, que era um cara de um tamanho muito grande, e aquilo que o Pedro contava pra gente, né? Ah, é fácil ser técnico do Flamengo. Se fosse fácil, não teria se dado que desde 2011 um técnico não começa e termina uma temporada. E um ano, o JJ, o Mister conseguiu ficar um ano, não é, Jailson? E acho até que ficaria mais se não fosse uma decisão dele de sair. Mas também foi um ano onde teve um período ali de 100 jogos no meio por conta da pandemia e tal. Então foi um calendário assim um pouco diferente. Mas se fosse simples ser técnico do Flamengo, ele não seria o primeiro em mais de 15 anos, ou em 15 anos a completar um ano assim. Boa, agora a gente vai falar de um ano no comando do Flamengo. Acreditem se quiser, depois do Jorge Jesus, é a primeira vez que um treinador consegue essa marca no Flamengo. E ele é Filipe Luís, começou numa gelada, já ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, tem força total no Campeonato Brasileiro e na Libertadores para seguir muito bem. Filipe Luís foi um sucesso como jogador e como treinador, tá mandando ver. Foram apenas 10 meses entre a aposentadoria dos gramados e a estreia como treinador da equipe profissional. Passou rápido, assim como o primeiro ano de Filipe Luís como técnico do Flamengo, marca que está sendo completada hoje. Ele se tornou o primeiro a alcançá-la depois de Jorge Jesus e será homenageado daqui a pouco no CT Ninho do Urubu. Está sendo muito intenso, né? Falei para os jogadores depois do jogo da Libertadores que quando eu cheguei no quarto, depois dessa carga mental, né, de ir para os pênaltis e essa tensão absurda que temos como treinador e como disputar competições no clube com mais pressão do país, cheguei no quarto e agradeci. Mas não agradeci pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder estar vivendo todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador, agora como treinador. Nesses 365 dias, como deu pra ver, Filipe Luís já viveu muita coisa. Começando pelo título da Copa do Brasil do ano passado, um mês depois de assumir a equipe. Na virada do ano, houve incerteza sobre a continuidade. Mas ao chegar, o diretor de futebol, José Boto, bateu o martelo pela permanência. E 2025 já começou com 2 taças, o da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Nesse período, houve também momentos de crise e desentendimento com alguns jogadores. O principal caso envolveu o atacante Pedro. Filipe Luís reclamou publicamente do jogador, que chegou a ser colocado como negociável pela diretoria. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Há 3 meses do fim do ano, o Flamengo de Filipe Luís lidera o Campeonato Brasileiro. Competição tratada como prioridade depois de algumas temporadas sem brigar pelo título. E segue vivo na Libertadores, de volta à semifinal após 3 anos.
Desempenho que faz com que clubes do exterior estejam de olho em Filipe Luís. Recentemente, ele recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Até por isso, a diretoria busca renovar logo o contrato do treinador, que vai somente até o fim do ano. A intenção dele também é de ficar, e as duas partes devem discutir o assunto nas próximas semanas, aproveitando a pausa para a data FIFA. O que eu vivo desde o primeiro dia que eu pisei nessa cidade e trabalho nesse clube é algo especial. Eu vivo... É especial, não sei, só Deus pode explicar, mas eu vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais, vocês já sabem disso, e estou trabalhando muito para isso. A sensação que eu tenho é que é muito maior esse tempo já de permanência do Filipe Luís no Flamengo. É um cara que já passou por inúmeros jogos difíceis, por competições diferentes, e hoje ele acumula 70 jogos já no currículo no Flamengo, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. O aproveitamento é alto, 73,8%. Até agora, ele já levou o Cariocão, a Supercopa diante do Botafogo e a Copa do Brasil. Então, que ele superou o Galo na final. O Filipe Luís é impressionante, gente. É muito jovem, é muito focado, é um cara extremamente inteligente, que já comprou algumas batalhas, como o caso Pedro, em que ele levou para a coletiva, em que ele assumiu publicamente o que estava acontecendo. Então, o Filipe, hoje, ele tem respaldo pelo trabalho. Não é porque ele é ex-atleta do Flamengo, pelo contrário, ele chega numa situação que não era tão complicada, porque o Tite nunca foi uma unanimidade, era um treinador que chegou no esgotamento no Flamengo, e o Filipe vem e renova tudo, ganha títulos. E se ele terminar o ano vencendo o Brasileirão e a Libertadores, quem segura esse técnico, Cicinho? Aí tem que fazer um contrato vitalício, né? Aí ele vai superar o Jorge Jesus? Exatamente. Tem que parabenizar o Flamengo, né? O Flamengo que acreditou no Filipe, porque o Filipe vinha das categorias de base, recebeu convites da CBF para trabalhar na parte ali de auxiliar técnico, optou por não ir, e o Flamengo viu todo esse potencial no Filipe e deu oportunidade. Então, e ele abraçou com a sabedoria, com o estudo. O Flamengo viveu um tempo aí queimando muitos treinadores, né? A torcida vaiava, o Flamengo rapidamente corria atrás de outro treinador e mandava embora. Com o Filipe tem que ser diferente. Pode ser também que ele não ganhe o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e por isso tem que ser mandado embora? Não. O Flamengo hoje é estabilizado, então o Flamengo tem dinheiro para contratar jogadores, tem dois times maravilhosos, né? Sim, tem banco de reserva e o time titular, e o Filipe pode fazer ainda muito mais. Então o Flamengo deve renovar o contrato com o Filipe e deixar ele por muito tempo aí, até porque acredito que o futuro dele é Atlético de Madrid na saída do Simeone. E, Ronaldo, que privilégio começar a carreira profissional como técnico, saindo da base num time como o Flamengo, que ele conhece bem como jogador, que ele teve outras experiências, não é, treinando categorias inferiores, e chega no principal com títulos, com respaldo, com respeito, com grandes entrevistas, variações táticas. E hoje a gente elogia o Flamengo e muito mais pelo Filipe Luís. E na base ele foi campeão mundial sub-20 pelo Flamengo. Tem mais essa também, um título que tem muita gente que corre atrás por aí, não consegue nem na base um mundial como esse. E ele conseguiu. Agora, o que me chamou a atenção no Felipe? Tomando um vareio do Dorival aqui no primeiro tempo. Ele vai, mexe no time, tira o zagueiro, coloca mais um cara no meio de campo e faz o time dele andar e vence o jogo. Mas então, ele entrou com um time misto contra o Corinthians, né? O Corinthians também. Se for ver, tem um desfalque. O Corinthians estava com desfalque. Os seus melhores jogadores, Memphis, Garro, estava sem a sua articulação. E vinha de uma batalha exaustiva que levou para os pênaltis na Libertadores. Sim, o Corinthians também vem de tudo isso. Agora, o que esse menino... Nós estamos falando do Felipe. Não misturem as coisas, por favor. Tá bom. Esse menino, o que ele faz? Ele consegue mudar. Ah, Ronaldo, ele tem peça? Ele tem, mas tem que saber mexer. E ele soube mexer na peça. E deixou uma outra peça maravilhosa no banco, que foi o Pedro. Como é que você deixou ser travante como o Pedro no banco num jogo como esse? Porque tem o desgaste físico, eles têm lá os números, os exames. Achou o time, foi lá e venceu no finalzinho, independente se foi que o lateral realmente foi do Corinthians também. Ele tá chorando ainda, do Corinthians, mas o Felipe, ele sabe mexer no time e mexer com os jogadores. Então, é um grande treinador.